Mateus capítulo 8, verso 23. Amém? Mateus 8, 23 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se assentar, em nome de Deus. Feche os seus olhos nesta hora. Fale com Deus nesta hora. Peço o Espírito Santo para falar ao seu coração. Soberano Deus e Eterno Pai, ó Deus, nos abençoe através da tua palavra, Senhor. Palavra essa que não pode mentir. Palavra essa, meu Deus, que nos livra da morte e nos leva ao céu. Então fale conosco e nos abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Irmãos, eu creio que, como vários textos na Bíblia Sagrada, são muitos pregados, são pregados e são muito conhecidos pelo povo de Deus. E este é um desses textos. E Jesus, o texto já deixa bem claro que Jesus realizou um grande milagre quando estava com seus discípulos, a ponto de mostrar que a soberania dele é tão grande que ele tem o poder de mexer com a atmosfera, mexer com o tempo, só para guardar e dar vitória para o seu povo. A Bíblia diz que houve um homem chamado Josué, que ele estava guerreando, era um guerreiro de Deus. E a Bíblia diz então que Josué clamou ao Senhor. E Josué liberou uma palavra. Ele disse: para sol, para a lua, para que eu alcance os meus adversários. Sabe o que Deus fez? Parou o sol e a lua, e Josué foi lá e venceu os adversários. Porque Josué entendeu a grandeza de Deus. Assim como o próprio Davi, que aos olhos humanos era impossível derrubar o gigante, mas ele declarou: você pode vir contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Homens que reconheceram a grandeza de Deus. E esse texto vem para que nós venhamos entender que nós temos que confiar nas grandezas deste Deus poderoso. Que
na nossa vida, como aconteceu nesse texto, na nossa caminhada, nós estamos sujeitos a enfrentar tempestades. Algumas brandas, algumas fortes e algumas terríveis. Na nossa caminhada terrena, nós estamos sujeitos a passar por situações que são verdadeiras tempestades, que vêm com o intuito de tentar nos parar, tentar nos fazer desistir, tentar nos fazer recuar. Mas quando nós confiamos na grandeza desse Deus, não existe tempestade, não existe vendaval, mas nós vamos chegar, porque a palavra de vitória já foi liberada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê, então aplauda e glorifique esse Deus. Se você crê nessa palavra de vitória que foi liberada sobre a sua vida, porque em outros textos que falam dessa mesma história, o próprio Jesus disse: olha, passemos para o outro lado. Então Jesus liberou a palavra, nós vamos chegar lá. Independente do que aconteça, nós vamos chegar lá. Se acontecesse um terremoto, nós vamos chegar lá. Acontecesse uma maremoto, nós vamos chegar lá. Acontecesse, vários empecilhos, nós vamos chegar lá. Porque dada a palavra do Senhor, dada a palavra de vitória do Senhor sobre a nossa vida, nada pode nos impedir de chegar. Então a Bíblia diz então que eles entraram no barco e venceram aquela tempestade, conseguiram romper com aquela tempestade. E é isso que nós vamos tratar nessa noite. Como romper as tempestades da vida. Romper as tempestades que muitas das vezes vêm para tentar nos fazer parar. Vêm para tentar nos amedrontar, como aconteceu nesse texto. Eles chegaram lá, mas por que chegaram lá? É isso que nós vamos tratar nessa noite. Subordinado ao tema: rompendo as tempestades da vida. Amém? Amém, irmãos? A Bíblia diz que Jesus entra no barco. Jesus dá a palavra: passemos para o outro lado. Aí a Bíblia diz que Jesus entra no barco e os seus discípulos, o barco que ele entrou, é porque os seus discípulos levaram Jesus com eles. Esse texto resume um pouco, mas em outros textos a Bíblia fala claramente que eles levaram Jesus com eles. É que nós vemos aqui, entrando ele no barco, seus discípulos, diga, seus discípulos o seguiram. Bem? Então o primeiro passo para nós rompermos a tempestade, nós temos que ser discípulos. Nós temos que ser o quê? Discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor. Discípulo é aquele que aprende com alguém. No caso de Jesus, nós somos discípulos porque nós estamos atrás de Jesus, estamos com Ele, porque Ele mesmo diz: vinde após mim. Então nós seguimos Ele. Para quê? Para aprender a sua doutrina, para aprender os seus ensinamentos. E o discípulo ele está aberto para aprender com o seu discipulador. Então uma pessoa que não se preocupa em aprender com Jesus, porque o próprio Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o próprio Jesus orientou ele: aprendei de mim. Eu serei para vocês um exemplo, aprendam comigo. Sejam meus discípulos.
Jesus chamou eles para um discipulado. Jesus chamou eles para instruí-los, para discipliná-los, para, enfim, direcioná-los. Mas as pessoas às vezes querem romper as tempestades, mas não querem ser discípulos, não querem ser seguidores de Cristo. O seguidor, ele vai aonde o seu Senhor está. Jesus está aqui nessa noite. Nós estamos aqui porque seguimos Ele. É o que eu costumo dizer. Existem casos impossíveis da pessoa estar aqui, mas tem pessoas que podem estar aqui, mas não querem. Por quê? Porque não é seguidor, não é discípulo. Às vezes se torna apenas um mero frequentador de igreja. Hoje eu vou lá naquela igreja. Hoje eu vou lá. Ou seja, não se preocupa em aprender com Jesus, não se preocupa em aprender em ter uma direção de Jesus para romper com as tempestades. Aí a tempestade vem, aí a pessoa fica desesperada, aí a pessoa fica desesperada, a pessoa às vezes quer desistir, quer abandonar tudo, e é nesse meio termo aonde o adversário da nossa alma, porque ele aproveita o momento da fragilidade, o momento que a pessoa está desapercebida, é aí que ele entra. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo dizendo, não deis lugar ao diabo. E o Senhor nos chama, nos orienta, nos ensina que nós temos que vigiar. E o fato de estar na casa de Deus é um ato de vigilância espiritual. Então nós temos que nos esforçar. O discípulo, ele se esforça para aprender. É aquilo que eu disse, mas tem dia que às vezes dá vontade de a gente ficar em casa. Às vezes quando o tempo fecha, principalmente tempo de chuva aí, que às vezes quando está chovendo é bom tirar uma soneca, né? Ou estar debaixo das cobertas, principalmente quando o tempo está frio, né? Dá vontade de comer ali algo, né? Para quem gosta, né? De um anguzinho ali com couve, né? Né? Enfim, tomar um caldo, alguma coisa assim, no tempo frio, ainda mais ali, né? E a chuvinha caindo aqui fora. Mas quando a pessoa entende que ela é discípulo, que ela é seguidora de Cristo, ela entende, opa, eu tenho um compromisso de aprendizado com o meu Senhor. Eu tenho que aprender porque tempestades virão. E detalhe, ninguém sabe quando ela vai vir. Esses homens aqui, a maioria deles, não todos, eram homens experimentados no mar. Eram homens que sabiam, olha, hoje nós não vamos pescar porque vai chover. Eram homens que já lidavam com aquele artifício da pesca, que já sabiam quando o mar não estava para peixe, quando ia ser difícil pescar. Mas a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Então não foi uma tempestade, foi uma grande tempestade. Aí eu te pergunto, se eles soubessem, se algum deles soubessem que havia tempestade, você acha que eles não iam falar a Jesus, olha, vamos esperar um pouquinho porque está vindo uma tempestade aí, deixa para a gente ir mais tarde, depois da tempestade, ou amanhã? Com certeza que eles falariam. Mas assim acontece na nossa vida. Às vezes vem situações, vem tempestade que a gente fica desacreditando, mas eu não imaginei que isso ia acontecer, eu não imaginei que a situação ia chegar a esse ponto. Ou seja, tem tempestade que elas aparecem pronto. Tem situações que aparecem pronto, eu estou aqui pronto. Mas aí o nosso dever é o que? Romper com essa tempestade. Mas como romper se não queremos aprender? Como romper se não queremos ser discipulados por Cristo? Como aprender se não queremos estar próximo dEle? Não queremos aprender com Ele, com a palavra dEle. Aí a pessoa quer vencer, mas não quer mover uma palha.
ele pode fazer? Pode, mas ela não quer fazer nada para ele. Então é uma via de mão dupla. É a lei da semeadura. Se eu planto, eu colho. Se eu trabalho, eu recebo. Então não tem como fugir disso. Não é um passe de mágica, não. É a fé sendo exercitada. Ah, eu sou discípulo, mas cadê a sua fé? Então tem que ser discípulo. Ou seja, o discípulo ele busca aprender com o seu discipulador e permite que Jesus entre no seu lar. Eles permitiram que Jesus entrasse no barco deles. Ah, eu sou discípulo, mas Jesus, quando eu precisar, quando a situação apertar, só pode entrar no barco, mas por enquanto está tudo tranquilo, pode ficar do lado de fora. Você é discípulo? Nunca. Como diz o povo, nem aqui e nem na China. Isso não é discípulo. Pessoa que quer servir a Cristo da sua maneira, do jeito que quer, no dia que quer, na hora que quer. Não é assim. Se eu me coloquei como servo, eu tenho que entender que eu tenho um compromisso com Ele, que eu tenho uma aliança com Ele, e que eu tenho, uma responsabilidade, que eu tenho que entender que eu preciso, eu necessito aprender com Ele para romper com as tempestades que vêm. E algumas vêm, é igual eu falei com você, vem uma hora que a gente nem esperava. Eles não esperavam que ia se levantar a tempestade, mas ela veio. Assim é na nossa vida. Situações que vêm e vão, que a gente, e quando passa, a gente pensa assim: não, eu nunca pensei que eu ia conseguir vencer essa situação, eu nunca pensei que eu ia passar por isso, mas eu passei e Deus me deu vitória. Todos nós já passamos por situações que a gente pensava: eu nunca achei que eu ia chegar a esse ponto, mas eu cheguei. Mas uma coisa é certa, eu venci. Eu estou aqui de pé para testemunhar que Deus entrou na casa e me deu vitória na tempestade. Tem alguém que crê nessa palavra? Aleluia! Glória a Deus. Aí a pergunta é: quem tem sido o seu discipulador? Quem tem te ensinado? Por isso que a igreja, irmão, a igreja é um corpo, Nós temos aqui, uma área de ensino justamente para isso, para nós aprendermos com o nosso discipulador, que é Cristo. Aprendemos com a palavra dele. Aí a pessoa não vem aprender. Aí na hora que a tempestade se levanta, ela aparece, ela entra no barco. Ela quer que Jesus entre no barco dela, que Jesus faça, que Jesus opere, mas não quer aprender. E nessa leva, muitos têm naufragado na fé. Muitos têm naufragado. Pessoas estão sendo discipuladas pelo mundo. Discipuladas pelo mundo. Estão aprendendo com o mundo. É o mundo que está discipulando ela. É aqueles que não têm comunhão com Deus que têm discipulado ela. Aí quando vem a tempestade, aqueles que discipularam ela desaparecem. Mas com Jesus não é assim. Jesus, ele nos ensina, ele nos discipula, mas na hora que a situação foge do nosso controle, mas do dele não. Ele entra com providência e nos garante a vitória. Segundo, olha o que a Bíblia diz:
verso número 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus o quê? Jesus o quê? Dormia. Ou seja, nós temos que estar o quê? Preparados para enfrentar as tempestades. Nós temos que estar preparados, irmão. Jesus foi dormir. Foi dormir. Ele foi dormir porque ele entendeu que a vida dele estava na mão do Pai. Então a nossa vida está na mão do Pai. Pode vir tempestade, mas aquieta a sua alma, aquieta o seu coração. O nosso exemplo é Cristo, o nosso discipulador é Ele. A Bíblia diz que quando a tempestade se levantou, Jesus estava dormindo. Ou seja, Jesus dormiu por quê? Porque ele sabia que quem sustentava a sua vida, quem sustentava a sua vida era o Pai. Então nós temos que ter essa certeza, meu irmão. Independente das tempestades da vida, quem sustenta a nossa vida, o nosso barco, é Jesus. É Ele quem nos sustenta. A Bíblia diz que o vento, as ondas varriam o barco. E daí? Pode varrer, mas não virou. Pode balançar, mas não virou. Então tem situações na nossa vida que parece que o barco vai virar, parece que a gente vai naufragar, mas o nosso Senhor está no barco para nos dizer: aquieta a tua alma, porque o comandante da navegação da sua vida, o comandante da sua vida chama-se Jesus de Nazaré. Meu Deus. Tempestades vem, meu irmão. Ninguém está isento nessa vida de passar por situações adversas, que são tempestades. Mas Jesus foi dormir. Jesus estava ensinando para eles que tudo estava fora do controle do homem, mas de Deus não. Tudo estava, um verdadeiro caos, mas ele entendia. É no caos que o meu Pai trabalha. Vou repetir de novo. É na hora que está tudo de cabeça para baixo, é aí que Deus entra com o poder dele e mostra que ele tem poder para mudar toda e qualquer história, toda tempestade que tenta nos derrubar, que tenta fazer com que a nossa vida venha naufragar. Ele tem poder para acalmar a tempestade e nos colocar de pé, nos colocar firme e declarar que quando nós estamos com Ele, quando deixamos Ele fazer parte do nosso barco, da nossa vida, não tem tempestade que possa nos parar. Não tem. Mas entenda uma coisa: se Ele está no seu barco, para que temer? Se verdadeiramente nós confiamos nele, para que temer? A nossa fé é provada na hora da tempestade. A nossa fé é provada nos momentos de turbulência. É no momento que a gente pensa que não vai dar conta. No momento que a gente pensa que nós estamos naufragando, afundando. É aí que nós clamamos como Pedro. A diz que Pedro estava afundando. Mas quando ele clamou por socorro, Jesus estendeu as mãos e levantou ele. Jesus não mudou, meu irmão. Jesus não mudou. Ele não vai deixar o seu barco virar. Enquanto Jesus estiver no seu barco, a sua vida não vai afundar. Não vai. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz claramente que Jesus então dormia. Aí a
dormindo, eles chegaram ao Senhor, começaram a despertar ele, e disseram assim, mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, perecemos. O que eles disseram? Perecemos. Perecer, meu irmão, é morrer. Eles estavam falando, Senhor, agora nós vamos morrer. Senhor, dessa nós não vamos escapar. Era isso que eles estavam dizendo. Então, se nós queremos romper com as tempestades, nós temos que entender uma coisa: nós temos que parar de colocar um ponto final na nossa história. Por quê? Porque a nossa história não foi escrita por um escritor famoso, não. A nossa história foi escrita pelo dedo de Deus, pela mão de Deus. E quando Deus escreve a minha e a sua história, a tempestade não pode apagar, o diabo não pode apagar, porque a minha e a sua história foi escrita pela mão de Deus. Mas eles não, Senhor, já era. Nós vamos morrer. Colocar o ponto final. Entregar os pontos, abertamente falando. Enquanto as pessoas, quando a tempestade se levanta, ela entrega os pontos. Ela quer entregar os pontos. Ela quer largar a mão de tudo. Aí eu te pergunto, quem você deixou entrar no seu barco? Quem você deixou entrar no seu barco? Se foi Jesus, então a sua atitude era para ser outra. Porque o barco que ele está não afunda. Vou repetir de novo: o barco que ele está não afunda. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. O barco que Jesus está não afunda. Mas como assim, pastor? É o que a Bíblia diz. Ela não está falando que a pessoa vai afundar, não. Ela está falando ainda que as águas te submerjam, você não vai afundar. Não vai. Ainda que passares pelo fogo, não vai te queimar. Ainda que as águas submergirem, não vai se afogar, não vai. Ainda, não estou falando que vai. Porque tem situações que a gente pensa assim, agora acabou. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito quando você colocar um ponto final. Mas quando você entender que a sua história é escrita pela mão de Deus, a sua história vai ter um final feliz. Amém, Jesus. Vou repetir, quando você entender que a sua história é escrita pela mão de Deus, vai ter um ponto final. É no final, mas é um final de vitória, um final de glória. Porque é para isso que Ele nos chamou. Então para de colocar um ponto final na sua história. Para. Ninguém, entenda isso, ninguém, exceto você, ninguém pode apagar aquilo que Deus escreveu ao seu respeito. Ninguém. O diabo não pode. O homem, muito menos. O único que pode somos nós mesmos. Quando nós mesmos colocamos um ponto final, quando nós mesmos entregamos pontos, porque eles falam, Senhor, perecendo, morremos, Senhor, já era, acabou, daqui a gente não vai sair, a nossa história termina aqui, Senhor. Era isso que eles estavam dizendo para Jesus. Aí a diz que Jesus então se levanta e dá uma palavra de ordem. E mostra para eles, olha, enquanto eu estou no seu barco, enquanto eu estou na sua vida, ninguém vai apagar o que eu escrevi acerca da sua vida. Ninguém. Enquanto estiver no barco,
ninguém morre. O que ele disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morresse, ia ter que ressuscitar. Aonde Jesus passava, se tinha alguém morto, ele ressuscitava. Então não tem essa. Não acabou. Não acabou. A última palavra sai da boca de Deus. A última palavra vem da boca de